sejam todos muito bem-vindos. Mais uma noite especial. Vamos ter hoje uma mensagem especial, dando continuidade à nossa série. A série é Lições da Noite, né? Na semana passada, mais precisamente na quarta-feira, nós estudamos aqui sobre a noite de Sodoma, né? Onde tiramos lições muito importantes. Vamos ter o segundo tema nessa noite, tá bom? Daqui a pouquinho estamos abrindo a Bíblia e a Flavinha vai estar cantando também. Inclusive ela tem a oportunidade de cantar, repetir uma música, tá certo? Repetir uma música que ela cantou, que ela quer ter essa oportunidade de fazer isso, não gostou muito da maneira que ela se apresentou e ela quer repetir a música, então que maravilha, né? Então você vai ouvir a música pela segunda vez, tá bom? Nós vamos fazer a primeira oração para nós abrirmos a palavra de Deus nessa noite. Deus tem algo especial para falar ao seu coração e ao meu coração também nessa noite, né? Então oremos ao Senhor. Querido e bondoso Deus, louvamos o teu santo nome, porque nessa noite o Senhor nos dá a oportunidade mais uma vez de estarmos juntos e nesse instante iremos abrir a tua santa, a tua bendita palavra e rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos fale de maneira muito especial ao coração mais uma vez, que o Senhor não permita que nós encerremos essa transmissão sem termos tomado grandes e importantes decisões ao teu lado. São as bênçãos que nós rogamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Ok, espero que você esteja com a sua Bíblia aí, né? A minha está aqui, né? Alguém até viu minha Bíblia esses dias aqui, folheou aqui e disse: poxa, mas eu quero comprar uma Bíblia dessa para mim, né? Porque minha Bíblia ela é letra extra gigante, né? Eu até recomendo para fazer leituras, é melhor, porque você parece que entende melhor o texto bíblico, tá bom? Mas você está com sua Bíblia aí e ela vai servir para esse momento, porque a Bíblia, independente do formato, é a palavra de Deus. Então, abra a sua Bíblia nesse instante no livro de Ezequiel. O profeta Ezequiel traz um texto que é a introdução para o nosso tema dessa noite. Nós estamos na série Lições da Noite. E o texto introdutório está no livro de Ezequiel, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 3. Versículo 3, Ezequiel 13. Zanzi já chegou ali também, seja bem-vindo, Zanzi. Estamos nos organizando para fazer seu batismo, hein? Fica esperto aí, vai dar certo, vai ser uma grande bênção. Ok? Ezequiel capítulo 14, verso 3, diz assim, na minha versão diz assim: Filho do homem, essa é uma expressão muito utilizada no livro de Ezequiel. Filho do homem, estes homens, Deus falando com ele, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Mensagem dura. Acaso permitirei que eles me interroguem? Esses homens que levantaram o ídolo no seu coração, eu vou permitir que esses homens venham me questionar, me interrogar? Ele continua. Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Continua, verso 5. Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Verso 6. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem, verso 7, da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração
e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Observe uma resposta de Deus. Verso 8. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e o eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Mensagem dura, irmãos. Uma mensagem extremamente dura. E essa é aquele tipo de mensagem que nos confronta, que nos humilha, que mostra a nossa pequenez diante de Deus. Veja que Deus diz de forma muito clara que o seu povo, naquela época, e talvez isso possa estar acontecendo nesse tempo, mas diz que o seu povo o esqueceu, nós o esquecemos, aqui diz o Senhor, que nós abandonamos o primeiro amor. É o que Deus está dizendo aí para nós, que o seu povo esfriou com ele, porque criamos ídolos dentro do nosso coração. Irmão, o que é um ídolo? Nós costumamos a pensar em ídolos como pequenas estatuetas de metal, né, de ouro, de madeira, de barro, de gesso, de biscuit, de plástico. São pequenas estatuetas, as quais absorvem a nossa atenção e a nossa adoração. Na mitologia grega, tem aproximadamente 59 ídolos na mitologia grega. Já na mitologia chinesa, são mais de 1000 ídolos. Agora, o que impressiona é na Índia, somente, tem várias religiões na Índia, mas somente a religião principal, que é o hinduísmo possui cerca de 330 milhões de ídolos. Tudo vira um ídolo. O rato é um ídolo, a vaca é um ídolo, o rio é um ídolo. São 330 milhões de ídolos. Mas não é desses ídolos que nós estamos falando. Não é sobre isso que o Senhor está falando. E isso pode estar incluído também. Mas não somente isso. O que Deus está falando? O reformador Calvino, ele disse que o nosso coração, o coração humano, é uma fábrica de ídolos. Nós estamos constantemente criando ídolos em nosso coração. Pense aí em três coisas com as quais você não consegue viver sem elas. Pense três coisas que você não pode viver sem. Você pensou em quê? Você pensou no celular? Você pensou em quê? Em um relacionamento? Não pode viver sem aquele relacionamento. Você pensou em quê? Em uma profissão? Uma coisa que você faz, uma ocupação que você tem, você não vai conseguir viver sem isso aí. Você pensou em algum tipo de programa na televisão, na internet, no esporte? Você pensou em quê? Você pensou no sentimento? Pense em três coisas. Você vai encontrar muitas coisas. Que você tem a impressão, a nítida impressão, que você não pode viver sem. Essas coisas podem se tornar ídolos em nossa vida. Cuidado. Quando eu falo de ídolos, normalmente a gente pensa em coisas que não são boas, porque a palavra ídolo já é uma palavra pejorativa. E eu não estou me referindo apenas a coisas ilícitas, como, por exemplo, os vícios diversos, vícios em drogas, por exemplo, pornografia, por exemplo. A maioria dos ídolos que estão em nosso coração, atente bem para isso, a maioria dos ídolos que estão no seu coração e no meu coração são baseadas em coisas lícitas. São coisas lícitas das quais nós nos apegamos tanto que às vezes passa para ser para nós coisas insubstituíveis, coisas com as quais jamais vamos poder viver.
tudo aquilo que controla a nossa vida, controla a nossa mente, controla o nosso humor, se torna senhor de nossa vida. Tudo que dizemos assim no coração, se eu tiver isto, eu vou ser feliz. Se eu não tiver isso, eu não me sentirei bem. Eu não me sentirei satisfeito. A minha vida sem isto aqui não faz sentido. Isso se torna um ídolo. Se eu não tiver esse tipo de coisa, não serei reconhecido. Somente se eu tiver essa outra coisa aqui agora, esse alguém, eu saberei que eu tenho valor, que eu vou me sentir seguro. São ídolos que achamos que dominamos. Mas, na verdade, aquela pessoa, aquele namorado, aquele esposo, aquele filho, aquele vício, aquele esporte, aquela roupa, aquele emprego, aquele dom que você tem, aquele dom, na verdade, é ele que nos domina. Nós pensamos que dominamos, mas é ele que nos domina. Os ídolos é tudo aquilo que nos faz sentir tristes ou felizes, eufóricos ou frustrados. Analise, você tem algum ídolo na sua vida? Qual é o ídolo da sua vida? Eu ouvi uma história, melhor dizendo, uma história de duas crianças pequenas, dois irmãos, um menino e uma menina. Esse menino havia ganho da sua avó uma caixa linda de madeira, cheia de bolinhas de gude. Na Bahia todo mundo sabe que é bolinha de gude, talvez em alguns outros lugares que estão nos acompanhando aí, são aquelas bolinhas de vidro que as crianças brincam, né? Que jogam, são coloridas, né? Aqui na Bahia nós chamamos de gude, outros lugares chamam de peteca, mas bola de gude. Então essa caixinha de bola era o bem que ele mais amava na vida. E ele pegava, ele brincava só, e ele limpava, ele olhava mais uma vez. E dentre essas bolinhas de gude que ele tinha, havia uma bolinha de gude azul, que era a sua preferida, era a mais linda, que se destacava dentre as outras. Por essa ele tinha um apreço mais especial do que as outras. A sua irmã, menor do que ele, tinha loucura para brincar com aquelas bolinhas de gude, mas ele nunca permitia. Não, isso aqui é meu, isso aqui minha avó deu para mim, porque era coisa de menino, não deu um presente para você, porque ela só tinha isso na mão. E ela disse que vai lhe dar um outro presente outro dia, tenha paciência, que é meu, isso é brinquedo de menino, não é de menina. E ela tentava, e ela chorava, e ela esperneava, mas não tinha jeito. Aquele menino segurava as suas bolinhas de gude, né, e as trancava. O outro dia a vovó apareceu, e agora apareceu com um presente para a sua irmãzinha, para compensar, né? Compensar o presente que estava faltando. E agora ela trouxe, ao invés de uma outra caixinha de bolinha de gude ou uma boneca, trouxe uma caixa de chocolates. E disse, assim como eu dei um presente só para ele, agora esse aqui é só para você. Aí ela tirou onda, e ela disse, opa, eu tenho uma caixinha de chocolate e você não tem? Ele disse, me dê um só. Não vou lhe dar nenhum. E ele correu atrás dela, se escondeu, trancou dentro do quarto. Não vou lhe dar, é só meu, minha avó deu para mim. Já pensou que situação? Ele, porque o maior, mais esperto do que ela, mais malicioso que ela, ele pensou, o que é que eu vou fazer para comer esse chocolate? Aí ele lembrou, sabe de quê? Das bolinhas de gude. Ele sabia da loucura dela para aquelas bolinhas de gude. E ele correu lá no quarto, bateu na porta, disse assim, olha, eu quero trocar uma coisa que eu tenho pela sua caixa de bombons. E ela disse, o que é que você quer trocar? Ele disse, a minha caixa de bolinhas de gude. Ela abriu a porta na hora. Ela disse, a bolinha de gude, vai me dar? Ele disse, sim, se você me der a caixa de bombom. E ela disse, tome aqui então a caixa de bombom. Ela estava fissurada pelas gudes, né? Ela queria ver como é que era de perto. E eles fizeram a troca, mas só que antes de fazer a troca, ele tirou a sua bolinha azul, guardou e entregou as outras.
E agora estava ela lá feliz da vida, brincando com as bolinhas, matando a sua vontade de brincar com as bolinhas, e ele cá se esbaldando com chocolate. Mas em um determinado momento ele parou um pouquinho, pensou e gritou o nome dela e disse: me diga uma coisa, você me deu todos os chocolates, todos que estão aqui. É de fato o que você ganhou, você me deu todos, você entregou todos. Por que ele fez isso? É porque os psicólogos chamam isso aí de projeção. Nós projetamos nas pessoas as coisas que nós pensamos, que nós sentimos. Assim como ele não entregou todas as bolinhas, ele também suspeitou na hora que ela também fez a mesma coisa. Todos nós andamos por aí com um vazio no coração, com a sensação de que está faltando alguma coisa. Sabe por quê? Porque nós não entregamos tudo. Não entregamos para Deus tudo que nós temos, entregamos com reservas. Existem coisas no nosso coração que nós guardamos, é a nossa bolinha azul. A bolinha azul fica bem escondida e nós dizemos que entregamos para Deus tudo que nós temos, tudo que sou, entrego a Ti, mas guardamos antes de entregar para Deus, guardamos nossa bolinha azul. E ela fica lá bem escondidinha no coração. Essa bolinha azul são ídolos que estão em nosso coração. Essa bolinha azul pode ser o seu Deus está nessa bolinha azul que faz com que esqueçamos do Deus eterno, que tiramos nossa afeição para Deus e coloquemos nesse pequeno ídolo, que às vezes fica na palma da mão, que na palma da mão de muita gente, naquela bolinha azul, na sua mão guardada, escondida, existem pessoas ali, existem coisas ali, existem pensamentos ali, existem posições guardadas naquela bolinha azul, existem sentimentos guardados, acariciados, coisas que dominam, coisas que controlam, e às vezes a gente nem percebe. O que está controlando a sua vida que você ainda não se deu conta? Talvez pessoas ao seu redor já viram, já perceberam. Já tentou até, quem sabe, lhe dizer. E você ficou magoado ou magoada com isso. A Bíblia tem a história de um homem. A história desse homem, ela impressiona pela gravidade do assunto, do tema. A série é Lições da Noite. Nós queremos ver nessa hora, nessa noite, a noite de Abraão, o pai da fé. Vamos ver? Abra sua Bíblia agora no livro de Gênesis. O que lemos até aqui é apenas introdução para essa história. Gênesis capítulo 22. Vamos ler? Gênesis 22. Aqui se encontra a história do homem de Deus, Abraão, o homem que Deus chamou para reiniciar a história do seu povo. Tudo recomeça com Abraão. Então, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 22, versículos 1 até o versículo 3. Versículo 1 em diante, nós vamos ler até um determinado ponto aqui. Eu quero convidar você a ler comigo. Diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Deus pôs Abraão à prova. E lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Abraão estava dormindo e Deus aparece a Abraão. Lembra lá de Samuel? E ali disse para Samuel, quando a voz lhe chamar de novo: Samuel, Samuel, responda o quê? Eis-me aqui, fala que o Senhor, que o teu servo ouve. Aqui Deus falou: Abraão, de noite. E Abraão disse: eis-me aqui. Deus o acorda e lhe traz uma mensagem muito dura, irmãos. Veja a gravidade desse versículo 2. Veja a forma dramática, a linguagem dramática que esse versículo 2 foi escrito. Olha só. E acrescentou Deus: olha só, toma o teu filho. Olha como é dramático. Teu único filho,
a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Você já pensou na história de Abraão? Você já se colocou no lugar de Abraão? A melhor maneira de se ler e de se estudar a Bíblia é através da meditação. E como é que se medita na Bíblia? Se você não sabe ainda, eu vou lhe dar aqui a letra, vou te dar aqui a dica. Como é que se medita na palavra de Deus? Se coloque dentro do texto bíblico. Se veja no lugar de Abraão. Medite, vá na história, entre lá. Se veja deitado no chão, na sua cama, na sua coberta. Alta madrugada você ouve uma voz: Abraão, veja o seu nome aí, Flávio. E você desperta. E você reconhece aquela voz e diz: eis-me aqui, Senhor. E Deus diz assim para você: toma o teu filho, aquele filho seu único filho, aquele que você ama, aquele que você mais derrama o seu carinho, e traga para mim. Oferece-o lá no monte, como um sacrifício. O que você pensaria, irmãos? O que você diria para Deus? Isaac, ele era a luz da velhice de Abraão. Era o sonho mais acariciado que havia no coração daquele homem. Um homem que esperou 100 anos para ter um filho. A sua esposa já era uma idosa, com 90 anos de idade. Ele nasceu de uma linda promessa. A promessa de Deus foi cumprida. Eu imagino Abraão se levantando, e Abraão não dormiu mais. Ele acordou com uma história dessa, como é que ele vai dormir mais? Eu fico imaginando Abraão se levantar e sair fora da tenda para tomar um ar. Porque era uma palavra de Deus e ele não questionava a palavra de Deus. Ele não dizia: não, Senhor, peraí, vamos pensar melhor. Não, é isso mesmo. Ele não questionava. Era uma ordem clara de Deus e Abraão aprendeu a ouvir a voz de Deus. E principalmente a não questionar a palavra de Deus. Mas assim diz o Senhor para Abraão, valia mais do que qualquer evidência. Deus falou. Ele percebeu no seu coração Deus falando com ele. E agora eu fico imaginando ele sair para tomar um ar e olhar para aquelas estrelas, aquele céu estrelado, né, com tantas luzes no céu, com milhares de estrelas. E ali ele fica lembrando da promessa feita há quase 50 anos atrás. Abraão, está vendo aí as estrelas do céu? A sua descendência será muito maior através de Isaac. Isaac era o filho da promessa. Como é que a sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu, se o elemento da promessa, o alvo da promessa, Deus havia pedido naquele instante? Deus o pediu em holocausto. Como é que a promessa de Deus para Abraão haveria de se cumprir, irmãos? O coração de Abraão estava agarrado a Isaac. E não era para menos. Imagine um casal de idosos, não somente Abraão, mas a própria Sara. Imagine aquele casal de idosos, com aquela criança correndo. A gente fica olhando o nosso netinho. Hoje mesmo a gente está olhando para ele lá nos vídeos, né? Ao vivo, enquanto eles falavam lá, os estrangeiros falavam com a Nilde aqui, homenageando o Dia das Mães. E ele estava por ali, tentando engatinhar, andando, de vez em quando aparecia um dentinho aparecendo. E a gente fica todo bobo, os pais todo bobo. Agora imagine Abraão com 100 anos de idade, irmãos. Depois de ter esperado tanto, vendo a promessa de Deus se cumprindo, não tinha como o coração de Abraão não se agarrar ao Isaac. Ao coração de Isaac se apegou. Abraão fez de Isaac o seu ídolo. Abraão já não pensava mais em Deus como pensava antes. Abraão não tinha mais tanto tempo para Deus como agora com Isaac. Isaac lhe roubou toda a atenção. Isaac se tornou um ídolo na vida de Abraão. Uma vez um jovem em uma cidade aí, hoje em dia fica difícil a gente falar, né? Porque às vezes as pessoas conseguem se identificar, né? Então é complicado a gente falar nomes de lugares, inclusive, né? Mas um lugar por aí, um jovem uma vez chegou na igreja, de nossas igrejas, uma quarta-feira,
mais de uma vez e pediu oração. Irmãos, orem, porque eu preciso estudar, eu quero passar no vestibular, eu quero crescer na vida, um jovem dinâmico. Era o diretor do grupo, bem jovem, mas era o diretor do grupo. E ele pediu oração, irmão, nos ajude, ore, para que Deus me permita que eu passe no vestibular, me dê sabedoria para passar. E quando chegou nos dias do vestibular, ele fez o vestibular. E não é que ele passou. E foi uma grande alegria na igreja. Teve até um culto de gratidão naquela igreja pequena, com poucos membros, mas todo mundo estava feliz da vida, porque Deus atendeu a nossa oração e o pedido daquele jovem. E ele agora ingressou na universidade, vai fazer faculdade. Sabe o que aconteceu? Com o passar dos dias, aquele jovem já não era mais visto como antes era visto na igreja. Não ia quarta-feira porque tinha aula, mas também não ia domingo. No sábado estava muito cansado. Quando aparecia era de vez em quando. Um dia estive a conversar com ele e disse: você pediu as bênçãos do Senhor para que as bênçãos do Senhor lhe afastasse dele. Como é que pode? Nós recebemos as bênçãos de Deus e essa bênção de nos afastar do Senhor. Aconteceu com Abraão. Abraão estava se afastando de Deus. Paparicava Isaac o tempo todo, até que ele se tornou o seu Deus. Você percebe que está sendo controlado por alguém ou por alguma coisa que não pelo Senhor Jesus Cristo? Você percebe que existem relacionamentos doentios que têm prejudicado a sua relação com Deus? Talvez eu fale com alguém aqui que não percebeu, mas vive uma situação muito parecida com a de Abraão, com relação a filhos. Você conhece alguém? Não precisa apontar ninguém para ninguém, não. Olhe para dentro de você. Você conhece alguém cujos filhos são mais importantes do que qualquer coisa, até mesmo do que Deus? Você conhece alguém cujo namorado, cuja esposa, cujo marido, cujo amigo, cujo time de futebol é mais importante do que Deus? Que rouba toda a atenção, que suga toda a atenção, toda a adoração. Você conhece alguém? Talvez nessa noite Deus esteja falando contigo. Talvez nessa noite Deus está te ajudando, te confrontando com os ídolos que estão no seu coração. Talvez seja o seu crescimento acadêmico, o seu desejo de crescer academicamente. E você passa 24 horas por dia. Puxa, é claro que a gente precisa crescer academicamente. É claro que a gente precisa estudar. É claro que você precisa gastar tempo, se dedicar nos livros para estudar. Você precisa crescer academicamente, espiritualmente. Mas você não pode tirar Deus da sua vida, da sua história. E tudo que você coloca no lugar dele se torna um Deus. Qual o sentimento que está no seu coração que está tomando lugar na sua vida? O lugar de Deus. Essa é a confrontação de Deus. A confrontação que Deus fez naquela noite, na vida de Abraão. Abraão, eu quero que você traga o seu filho, o seu único filho. Eu quero que você pegue o seu ídolo, Abraão, e mate o seu ídolo, sacrifique o seu ídolo. Abraão, eu quero que você entregue o seu Deus, eu quero que você entregue a sua bolinha azul, Abraão. Você teria coragem de entregar Isaac, se estivesse no lugar de Abraão? No verso 3 diz: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, não conseguiu mais dormir. Levantou-se e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaac, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Era o lugar, eu vou te mostrar o lugar, Abraão. Ele foi andando errante, Deus entra por aqui, passa por ali, anda um pouquinho mais. Deus foi mostrando. O verso 4, terceiro dia. Olha que drama, irmãos, uma noite que durou 3 dias. No terceiro dia de jornada, imagine aqueles 4 caminhando, Abraão à frente, os servos atrás, Isaac ao lado de Abraão. Isaac não era uma criança mais, já era um rapaz.
Isaac ainda tentou puxar alguma conversa, mas Abraão não respondia quase nada, o rosto o tempo todo fechado. Isaac, com respeito habitual de um filho naquele tempo principalmente, ele não ousava interromper o silêncio daquele pai. Ele sabia que algo importante estava ali. Isaac tinha prazer nesses dias que saía com Abraão para sacrificar. Essa não é uma situação isolada. De quando em quando Deus pedia a Abraão que saísse a sacrificar, a fazer um culto para ele em cima de algum lugar, num monte, em algum lugar. Isaac tinha prazer em acompanhar. Isaac estava feliz. Ele estava acompanhando. Ele era um jovem, mas era um jovem que tinha prazer nisso. E ele agora 3 dias viajando, e versículo 4, ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar, de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz, iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Verso 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Era mais forte do que ele, mais jovem. Ele, porém, levava nas mãos o fogo para queimar o sacrifício e o cutelo. Um dia desse alguém me perguntou: pastor, eu vi na Bíblia o cutelo. O que é o cutelo? O cutelo é um instrumento de corte. É uma espécie de, tipo um machado. É mais do que um punhal. É para destroçar carne. Os açougueiros usam o cutelo para isso. Então ele levou fogo e levou o cutelo, porque o sacrifício deveria ser morto e depois despedaçado para ser queimado no fogo. Era assim que funcionava. Então ele pegou fogo, o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. E Abraão em silêncio. Quando Isaque disse a Abraão: seu pai, meu pai, linguagem respeitosa, Abraão respondeu a Abraão: eis-me aqui, meu filho. O coração dilacerado. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Você consegue ver o nó na garganta de Abraão? Você consegue sentir esse nó na garganta daquele pai amoroso, com o coração cheio de amor? Aquele jovem educado, muito bem criado, olhando para ele e dizendo: meu pai, cadê o sacrifício, meu pai? Abraão não teve coragem de responder para ele que ele era o sacrifício. Olha o que Abraão responde. Respondeu Abraão, verso 8: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram, ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Aí agora, ele amarrou seu filho Isaque e o deitou no altar em cima da lenha. Medite nisso aí. Imagine a cena. Lá em cima, Isaque agora já fez a pergunta, não vai perguntar de novo. Isaque está olhando para Abraão, não entendeu nada. E de repente Abraão pega a corda e diz: Isaque, me dê suas mãos. Claro que Isaque entendeu. Isaque entendeu. Isaque pensou agora: eu sou o sacrifício. Você consegue ver lágrimas nos olhos de Abraão? Eu sou o sacrifício, meu pai. O Senhor me pediu para o Senhor me sacrificar como um holocausto diante dele. O Senhor vai cumprir a promessa feita a Deus de servi-lo, de ser fiel a ele. Isaque estava disposto a obedecer seu pai e a obedecer ao Deus de seu pai. Isaque poderia com muita facilidade se livrar daquele velho e ir embora. Não, aqui comigo não. Isaque poderia dar uma rasteira em Abraão e ir embora. Isaque não ousou fazer isso. Isaque se deixou prender, se deixou amarrar. Não lembra o Senhor Jesus? Que se deixou prender, que se deixou dominar, que se deixou amarrar. Isaque foi amarrado, colocado sobre o altar, e no versículo 10
E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. O anjo do Senhor, irmãos, atente bem para essa expressão. Quase sempre que aparece a expressão na Bíblia, o anjo do Senhor, nesse tom, não se refere a ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo, que aparece no Antigo Testamento. Ele ainda não havia encarnado, como diz lá em João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai. Ele não havia encarnado no Antigo Testamento, e ele aparecia, e apareceu muitas vezes, e aparecia com o nome de o anjo do Senhor. Não era o Senhor, era o anjo do Senhor. Era Jesus. E o anjo do Senhor bradou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E ele estava com o cutelo já pronto. E o anjo do Senhor continua. Versículo 12: Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Olha a linguagem, olha a fraseologia. Porque não me negaste o filho, o teu único filho. O anjo do Senhor era Deus. Olha o que diz. Veja a leitura, veja a linguagem. Eu sei que tu temes a Deus porque não me negaste o teu único filho. Era Deus falando. O anjo do Senhor era o Senhor Jesus. Verso 13: Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu ao holocausto em lugar de seu filho. Nossa história me emociona. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Um dia Jesus estava discutindo com os líderes da época, os senhores da lei da época, os estudiosos, líderes da igreja da época, e ele falou de Abraão. E quando alguém disse alguma coisa sobre Abraão, ele disse assim: Abraão viu o meu dia. Irmãos, esse texto é espetacular, irmãos. Abraão viu o meu dia e muito se alegrou. E que dia foi que Abraão viu o dia do Senhor e muito se alegrou? Aqui, irmãos, esse dia aqui. Quando Abraão, que estava para sacrificar o seu filho diante do altar, e Deus disse para ele, o anjo do Senhor disse para ele: não faça isso. Ele levantou os olhos, olhou para o lado e viu um carneiro ali. Ali era o Senhor, ali era Jesus simbolizado, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ali estava Jesus, que morreria no lugar do seu filho. É por isso que Jesus disse: Abraão viu o meu dia e muito se alegrou. O coração de Abraão se encheu de gozo e de alegria, porque havia um substituto para o seu filho. O Senhor proveu o sacrifício. A promessa que ele fez para Isaque se cumpriu. Você tem se deixado dominar por seus ídolos? Esses ídolos que estão no seu coração, que têm controlado sua vida, que têm talvez anulado a sua vida espiritual, porque você não faz nada antes desse ídolo. Observe que essa pandemia, essa quarentena, começou a nos mostrar que os nossos ídolos não valem de nada. O que acontece com o seu Flamengo, que você nunca mais falou no nome do Flamengo, nunca mais você vestiu a camisa, nem a do Bahia. Aqueles jogos que toda quarta-feira, todo domingo você deixava de ir para a igreja por causa do jogo. Cadê o seu ídolo? Essa quarentena nos dá a oportunidade de nós identificarmos esses ídolos. Essa noite, Deus nos chama, nos convida a olhar para dentro de nós mesmos. Abraão subiu ao monte e ele entendeu o que Deus queria. Deus estava dizendo para ele: Abraão, traga o seu ídolo. A prova não era nada mais do que isso. Por que Abraão foi provado dessa maneira?
porque ele sabia que havia feito de Isaac o seu ídolo, o seu Deus. Deus disse: traga Abraão, nada pode tomar o meu lugar na sua vida. E Abraão subiu ao monte para entregar. Com toda dor, com todo sacrifício, com toda angústia, mas ele foi para entregar. E digo mais, ele entregou. Diante do altar do Senhor, ele colocou o seu ídolo, a sua bolinha azul. Ele colocou no altar e só não consumou, porque Deus não deixou. Qual é a bolinha azul que está escondida na sua mão aí agora? Esta noite, naquela noite de Abraão, ele subiu ao monte para entregar. Nessa noite, Deus disse: sobe ao monte, entregue o seu ídolo, entregue o seu Deus, entregue a sua bolinha azul. A noite de Abraão, ele entendeu que ele até podia viver sem Isaac, por isso iria sacrificar, mas jamais poderia viver sem Deus. Vamos concluir a leitura? E a Flavinha vai cantar. Vamos concluir a leitura, versículos 15 até o 18. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. Jesus de novo diz: e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Observa aí o anjo do Senhor. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. A promessa novamente refeita, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela, na sua descendência, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, verso 19, voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Abraão desceu do monte e trouxe Isaac, feliz da vida. Somente agora ele contou para Sara o que havia acontecido. Voltou feliz da vida, glorificando a Deus. Abraão subiu ao monte para entregar Isaac e trouxe Isaac de volta. Nem sempre será assim. Isso nem sempre vai acontecer. Na maioria das vezes, Deus pede que nós devolvamos para Ele sentimentos, objetos, pessoas, coisas, nossos ídolos, e as deixemos lá. Que as abandonemos lá. Deus pede nesse momento que você e eu peguemos nossa bolinha azul e coloquemos no seu altar e a abandonemos. Você está pronto para fazer isso? Você está pronto para abandonar esse sentimento doentio, esse relacionamento doentio que está prejudicando a sua vida espiritual, a sua relação com Deus? Você está pronto? Já está pronta para fazer isso? A Flavinha vai cantar agora. E a música que ela vai cantar, que vai ser a mesma que ela cantou quarta-feira, é o mesmo chamado. Jesus te chama: vem, sobe ao monte. Vem, entrega a sua vida a Ele. Vem para Jesus. Ele é nosso verdadeiro Deus. Ele merece toda a nossa atenção. Ele merece a nossa melhor atenção. O nosso melhor bem. Ele merece. Ele diz: vem, abandone as coisas deste mundo, abandone os seus ídolos, abandone sua bolinha azul. Vem para Jesus e permita que Ele faça uma grande revolução e tenha grande vitória na sua vida. Tome a sua decisão de entregar os seus ídolos a Ele nessa noite. Jesus nos chama nessa noite: sobe o monte,
Vem para Jesus. Entregue os seus ídolos, entregue sua bolinha azul, entregue tudo aquilo que atrapalha de servi-lo de forma integral, completa. Permita que Ele realize uma grande revolução na sua vida, que dê um sentido verdadeiro à sua vida, que lhe apague do coração o desejo pelo pecado, o desejo pelos seus ídolos que tanto lhe estamos agarrados. Vem para Jesus. O meu desafio nessa noite, para mim e para você, é que nós tenhamos coragem de, como Abraão, subir o monte, vir a Jesus, examinar o coração, identificar cada um dos nossos ídolos que estão lá e entregá-los a Ele, a Cristo. Gostaria você, nessa noite, de entregar o seu coração a Ele, de entregar os seus ídolos a Ele e não nos contentar com nada mais, senão com o Senhor Jesus. Gostaria você nessa noite, quero ver a sua mão. Eu creio que sua mão está levantada. Eu creio que a sua decisão foi tomada na sua vida e no seu coração agora. Por isso vamos orar. Querido e bondoso Deus, nessa noite a Tua palavra nos confrontou mais uma vez. Nos confrontou com uma realidade que nós insistimos em tentar esconder. Muitas vezes nos enganamos, querendo dizer para nós, para os outros e para Ti, que já entregamos tudo, quando na verdade existem desejos, existem sonhos, existem pessoas, existem sentimentos, existem alvos, objetivos, os quais nós jamais abandonamos porque são nossos ídolos, se tornaram ídolos para nós, deuses em nossa vida. Essas coisas nos atrapalham em te seguir de forma integral. Estamos muitas vezes agarrados a essas coisas e a essas pessoas. Portanto, ó Deus, nessa noite, que o milagre da entrega completa tenha realizado em cada coração. Todos os que nos ouvem nessa noite, todos que acompanham essa oração, tenham conseguido fazer a verdadeira entrega. Que o jovem que acompanha essa oração tenha abandonado seus vícios, seus pecados, tenha feito um compromisso com Deus de abandonar os seus ídolos, assim como essa esposa, esse esposo, assim como esse estudante, assim como esse líder da igreja, que todos nós temos tomado decisões importantes na nossa vida nessa noite. São as bênçãos que rogamos, ó Deus, já agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém.